A gente já começa o nosso programa com um bate-papo incrível com ele, que é do Rio de Janeiro. Sempre que vem aqui traz um banho de conhecimento para o pessoal quando se fala em culto ao orixá. O pai Diego, né, Babalorixá, Diego Ti Oiá, tem casa no Rio de Janeiro. Hoje ele vai falar para a gente sobre o culto, né, às Iamis, que são aí deusas, né, muito poderosas e poucas pessoas cultuam aqui no Brasil. Ele vai explicar para a gente um pouco como funciona e vai falar depois sobre os ritos de Axexê, que são os ritos fúnebres do Candomblé. Pai Diego, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela vinda, como você está? Bom dia, Edu, a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que tenhamos aí um começo de ano, né, agora, com essa mudança astrológica abençoada. Obrigado. Que assim seja, para todos nós, para você também, Pai Diego. Agora, bora falar um pouquinho, acho que primeiro sobre o Axexê, para o pessoal conhecer. Sim, Edu, o Axexê, ele é um ritual quando um membro do candomblé falece, um filho de santo. Nós não queremos nunca perder um filho de santo, né? Mas acontece de a gente ter uma perda, porque a lei de Deus, a lei de Orumilá, não é a mesma que a nossa, né? E a gente não tem vida eterna. E as pessoas, elas confundem muito essa questão de a gente ser eterno. Babalorixá não é eterno. Nós que trabalhamos com a religião não somos eternos e um dia vamos fazer a nossa partida. E o Axexê ninguém gosta muito de falar porque é um ritual fúnebre muito difícil e ele tem um ritual praticamente de sacralização quando a gente raspa e depois de desfazer o que a gente fez. Então, praticamente raspa de novo o defunto, tem tudo aquele trabalho, né, de como se fosse sendo feito novamente, só que é dentro do Axexê. E aí leva o Efum, leva o Age, leva tudo que leva, né, o Oxu. A gente desfaz o Oxu, que é da cabeça, mas esse Oxu ele tem que voltar depois lá para dentro do balé, que a gente fala que é o cemitério. Então a gente roda uma Axexê que dura mais ou menos aí 7 dias. O primeiro dia é uma roda de Ipadê, o segundo dia é comida para aquele orixá, o terceiro dia é dar comida aos ancestrais, até chegando no sétimo, que é todos os orixás vêm dançando, é uma festa mesmo, é uma comemoração, porque a gente fala que a gente tem uma vida após a morte. E nós que tocamos Axexê, há uma parte muito mais calma, o Egum, nós viramos um Egungun mais calmo, do outro lado, conseguimos ajudar outras pessoas. Então é importantíssimo o ritual do Axexê, Edu. Certo. Agora, é um ritual complexo, né? Pelo que você está me dizendo, não é uma coisa tão simples, né? Ele tem etapas, acho que tão complexo quanto a iniciação, né? No candomblé também, né? É porque as pessoas fazem muito rápido o Axexê. Um dia, às vezes, pai, perdi um filho, eu estou com um filho de mais de 7 anos, porque as pessoas gostam de fazer Axexê com pessoas que já têm mais de 7 anos. Perdi um filho, não sei o que fazer. A gente tem que tocar os 7 dias. As pessoas fazem só um dia e aí o Egungun não deu tempo dele, né, dele realmente progredir. Então tem que fazer tudo de novo. Tem pessoas que me procuram para fazer o Axexê de novo. É uma pessoa que já foi feito, né? Somente quando a pessoa é iniciada que se faz o Axexê, né? Dentro do candomblé, quando raspa, né? Porque aí a gente nasce, quando a gente raspa, a gente nasce por orixá. Então a gente roda o Oxu, roda o Adoxo, e aí ele dá o Oruncó. O Oruncó é o nome do orixá. E o nosso nome também a partir daí, porque a gente vem para uma nova vida. Então o Axexê pega tudo isso para fazer como se fosse uma nova iniciação, só que em 7 dias. E aí o membro do candomblé não pode ser enterrado dentro de gaveta, ser cremado, porque por causa do Axexê mesmo, as coisas têm que ser enterradas dentro da terra, se faz, o Ibá vai com a pessoa, os elementos, fios de conta, tudo vai com aquela pessoa ali dentro do balé, né? E vai um balaio, esse balaio que a gente bota um ourinho branco, bota ali ebô, eboiá, bota algumas comidas que a pessoa gostava também e leva para a cabeça daquele membro
que vai tomar o xixi. Então, geralmente, uma pessoa que é iniciada no candomblé, ela não será cremada para que se possa fazer o axixê. Sim, de jeito nenhum. Se cremar, é como se fosse quebrando aí um tabu muito forte e que os candomblés não aceitam cremação e nem gaveta. Não pode também ser colocado em gaveta, porque não tem como fazer o ritual de enterrar a pessoa. Olha só, gente, então são curiosidades aí para vocês conhecerem um pouco mais a fundo sobre a religião. Agora, falando então do axixê, eu imagino que um iniciado que faleceu, né, o pai de santo, a mãe de santo dele estando vivo, é quem vai provavelmente fazer o axixê dele. Sim. Mas digamos que o sacerdote tenha falecido antes. Aí a pessoa, a família, tem que recorrer a um outro pai de santo? Se caso o sacerdote faleceu antes do filho, ele tem que tirar a mão de vume. A mão de vume é uma mão que é a mão do sacerdote, que está na nossa cabeça, e ela também é muito trabalhoso, Edu, porque a navalha do sacerdote que vai na nossa cabeça é tão poderosa como o próprio orixá. Aquele pai de santo, sacerdote, ele tem ali um domínio sobre aquela cabeça. Quando eu tiro a mão do sacerdote, que a gente fala, né, o ritual de troca de mão, tudo mais, a gente faz essa troca, né? E o axixê, ele tem que pegar o histórico daquele iaô, daquela pessoa, daquele ebom, né, daquele ebome. Tem que pegar quando ele foi iniciado, qual o orixá da pessoa que foi iniciada, o pai de santo que raspou primeiro, porque as pessoas às vezes raspam de novo, que é super errado, né? Fazer várias raspagens, uma vez só, e seguir com aquele babalorixá. A gente não pode mudar de pai de santo toda hora, a gente tem que seguir com aquela pessoa e não ficar com aquela troca, porque depois na hora de a gente ir embora, vai precisar daquela mão ali. Entendi. E aí as pessoas hoje dentro do candomblé fazem muita ingratidão, sair da casa, mas no final você vai ter que precisar daquele orixá, daquele sacerdote. Por isso que é bom a gente ser grato à pessoa que fez pela gente. E aí a gente fala axixê, axixeô, ibá axixê, igibá erum ebé. A gente fala, né, que aquela pessoa tem vida longa do outro lado, maçocum, que a gente fala, essa pessoa viveu, mas agora é a hora de partir. Agora, penso que para fazer o axixê, como é complexo, algumas coisas terão de ser enterradas juntas, também vai precisar de um bom relacionamento com a família, uma autorização da família para poder fazer isso, né? Sim. Geralmente, né, se a pessoa não for mais da religião, já vi casos, e a família não deixar, ir junto, nem o sacerdote lá raspar a cabeça de novo, faz um ritual assim, né? E aí o que a gente faz? Faz um ritual dentro do barracão, nesses casos. É como se a pessoa estivesse ali, mas a gente faz só com o ibá da pessoa. Entendi. E aí faz todo o ritual, canta, xixi, e quando acabar o enterro, fazer, né, tudo, aquela festa, né, porque a gente que é do candomblé, a gente fala que aquilo ali é uma festa. Por isso que a gente fala de alegria quando a gente morre, porque a gente vai por Orum, mas a gente vai em festa, canta para o Oiá, canta para o Molu é o primeiro sentado a receber a alma. Depois ela passa para o Oiá. Oiá, ela vai decidir a alma daquela pessoa, né? E aí vem para Oxalá, vem para Orum, aquele orixá encontra aquele filho. Então a gente tem muito medo da morte, mas a morte faz parte da vida. Não é visto então como algo triste, o axixê. É muito alegre, é muito emocionante. Quem está participando às vezes tem momentos que tem que se cobrir de branco para não olhar, tem momentos que você tem que tirar o pano e está normal para receber ali aquela alma, cantar para aquela alma. Afinal, fez um bom papel. Se ele foi babalorixá, ele foi um bom babalorixá. Se ele foi um yalorixá, ela foi uma boa yalorixá. Que bom que tem essa opção, né, de ser feito na casa de axé, porque muitas famílias, infelizmente, acabam sendo intolerantes, né, à religião que aquela pessoa falecida, né, aquele ente querido, seguia. Então tem gente que é assim, às vezes a pessoa está no candomblé, mas os pais, por exemplo, são evangélicos e não lidam bem com a ideia. Então, nesse caso, o babalorixá e alorixá podem fazer no barracão o rito de axixê. Faz sim no barracão todo o ritual, né? Até porque se o ibá tiver também, né, montado dentro daquela casa, porque se a pessoa não tiver com o ibá dentro daquela casa, se torna um pouco mais difícil, mas também tem como fazer um axixê para aquela pessoa. Não pode deixar de fazer, porque se deixar de fazer o axixê, aquela alma
ela se torna perdida, é o Egum que se torna perdido, ele anda perdidamente. Qual é a importância do axixê para que essa alma tenha paz, esse orixá possa, sei lá, se desvincular de repente daquela pessoa para seguir? Porque assim, a gente como leigo, olhando de fora, dá a ideia que é como se fosse um desligamento, né? Para que o orixá que foi ali, a pessoa iniciada naquele orixá, foram vinculados, possam seguir, a pessoa possa prosseguir também, se desvincular da casa, no Pai de Santo, e todo mundo seguir a sua jornada. Um mau axixê, bem mal tocado, ele traz um peso para aquele local, seja ele da casa de candomblé, a casa para, se não tocar um bom axixê. Um bom axixê faz aquela alma ter uma ótima reencarnação e aquele orixá talvez acompanhe a pessoa em outra vida. Muito interessante, né, gente? Bom, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar para o Pai Diego, seja sobre o axixê, seja sobre o culto às iamis, que a gente vai falar logo mais, ou de repente algo atrelado a candomblé, a orixá, e você quer perguntar, o WhatsApp está liberado. Código 11, número 962710106. A Pamela da produção está olhando todas as mensagens. Pamela, chegando alguma mensagem aí condizente, né, com o que a gente está falando, fica à vontade para colocar aqui na tela também, daí eu passo para o Pai Diego, tá? Mas antes da gente continuar, vamos falar agora sobre um local que você encontra tudo o que você precisa para os seus rituais. Gente, tem estátuas de orixás lindíssimas, vale a pena você dar uma olhada. Você já foi na Brasil Esotérico? Quem está em São Paulo, ela fica na rua Ouro Grosso 180, no Parque Peruche. Mas assim, você que está acompanhando de outras localidades, não tem problema, é só acessar o site brasilesotérico.com. Além das estátuas de orixás, tem de santos, tem de deuses, tem de deusas, tem estátuas de entidades de Umbanda, uma variedade muito grande, além de incensos, gente, diversos, tem lançamentos de incensos incríveis, tem defumações, tem banhos prontos, tem artigos do Feng Shui, radiestesia, radiônica, vela perfumada, cristais, amuletos, mandalas. Olha, tem tudo de bom ali para você melhorar as energias dos ambientes e para você dar um presente também para uma pessoa que você gosta. O melhor é que você pode usar o Astral Cupom nas compras feitas pelo site. Ele vai te garantir 10% de desconto. Coisa boa, né? A gente adora um desconto. Então, vai fazer suas compras lá no site, coloque Astral Cupom, aplica, que vai entrar esse descontão. Você recebe rapidinho no conforto do seu lar, tá? Então acesse lá agora mesmo, brasilesotérico.com. E pensou em artigos esotéricos, é lá, é na Brasil Esotérico. Bom, a gente volta agora com o Pai Diego para nós falarmos sobre o culto às iamis. Primeiramente, Pai Diego, bora explicar para a galera quem são as iamis? Sim. As iamis, Edu, são deusas africanas que não pertencem à casa de Egum. Egum, na África, é culto masculino. Yamin é culto feminino. Então, as Yamins, a história é bem rápida, assim, elas são grupos de mulheres que não fecundavam mais, elas não tinham mais menstruação, não tinham mais como ter um bebê. Então, essas mulheres eram pegas, né, e eram jogadas dentro de um local fechado, e ali dava para os bichos comer. Nossa. Leão, tigres. Então todas as mulheres na África passavam por essa atrocidade, né? E aí lá dentro dessa mata, desse Ibo, né, um rapaz, né, que era um Egungun, começou a salvar essas mulheres, não deixando que o leão coma, né, que passa por situações de risco. E aí essas mulheres que vingavam, elas começaram a formar um grupo fechado, uma seita, chamada Grupo de Gueledé. E as Gueledés, elas começou a ser tão grande assim, né, o culto, que começou em mulheres mais novas, mulheres que menstruavam, começou a largar suas famílias e ir para dentro do culto. Isso virou um culto de feiticeiras que faziam coisas, espraguejavam, e realmente ali acontecia coisas muito pesadas. Eram feiticeiras, bruxas, e que elas se alimentavam de animais, e qualquer magia que elas fizessem, né, pegava muito forte ali. A pessoa ficava, às vezes,
mortes, assim, sabe? Coisas... A história do culto é bem, bem pesada. Olha só. Agora, aqui no Brasil, eu sempre escuto falar que poucas pessoas ou poucas casas cultuam Iamis ou Iamins, né, chamado do mesmo nome, às vezes ou por falta de conhecimento, ou por medo, por receio. Como é que está o culto no Brasil? Tá muito, muito fraco, né? As pessoas não cultuam mais mesmo, lá em casa a gente cultua, né? E é um culto realmente difícil para mexer. Uns não cultuam por medo, outros por respeito e outros porque o culto se perdeu. Mas as Iamins são chamadas de Iabá, e a Lecó, né? E a Leié, que Leié significa o pássaro delas. E por quando elas chamam os pássaros, a gente fala que é o pássaro de Icu. Sempre elas vêm trazendo um pássaro. E esse pássaro anda com elas. Então, a gente cultua as Iás representando por um pássaro. E as pessoas têm muito medo porque as Iamim, elas eram senhoras, deusas poderosas, que pegavam mesmo e faziam coisas muito pesadas com qualquer pessoa que tentasse entrar no grupo de Gueledé. Então as pessoas têm medo de cultuar e aquilo ser, ao invés de positivo, ser negativo. Ao invés de ajudar, elas ali derrubaram. Mas isso ocorre de repente se a pessoa não sabe, né, como cultuar, se a pessoa faz alguma coisa errada, né? Exatamente. Qualquer coisinha ali que sai de fora do controle do culto, elas vêm no lado negativo. E esse lado negativo delas não tem orixá, não tem nada que salva. Porque as Iamim, quando o orixá veio, elas também vieram. Elas representam o Igibaiá, é a cabaça. Elas são representadas pela cabaça. Então, elas têm sobre a vida da mulher sobre elas, a vida das pessoas sobre elas. Então, elas podem sim mexer com qualquer ser humano. E aí, então, a cobrança é grande, né? Que vem dela, se a pessoa não andar na linha, a cobrança é grande. As pessoas são iniciadas nesse culto também ou não? Só fazem o culto diariamente com oferendas e práticas? Não tem iniciação, não conheço ninguém que seja, mas fazem aí um culto fechado e aí passam por processos, né, de assentamentos, de algumas coisas que se faz, e que em 7 dias também se faz esse culto. E eu cultuo as Iás, cultuo para as pessoas porque fizeram para mim. Então, quando o meu sacerdote foi fazer o culto para mim, ele falou 2 coisas: filho, você só tem que ter cuidado se você vai permanecer de pé e vivo. Né? Mas eu fiz o culto, deu muito certo para mim, mesmo eu sendo homens não entram no culto das Gueledés. Mas hoje em dia no Brasil, os homens também participam do culto de Iamim. Esse culto é feito só no candomblé ou em outras religiões afro também se faz? Em outras religiões, né? Afros também se cultuam bastante. E inclusive na África tem procissões, né? Que elas saem com quartinha na cabeça, com mágoa. Elas representam esse grupo, Edu, que foram mortas injustamente. Elas representam as mulheres que foram mortas e querendo justiça. Então elas são mulheres que morreram querendo justiça pelo que aconteceu com elas, entendeu? Quando a gente se sente muito injustiçado com uma coisa, será que pode também, se tiver, tem que ter uma conexão com elas, né? Para poder pedir Existem muitos trabalhos, existe trabalho para coisas boas e coisas ruins, mas existem trabalhos assim dentro do culto que são ótimos para situações de injustiça e situações rápidas também. Interessante, né, gente? Bom, tem uma pergunta aqui que mandaram para o pai Diego. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Sou Bruno Alves, do dia 26 de março. Eu gostaria de saber como fizeram o axixê durante a pandemia. Estou vendo pela internet de Mogi das Cruzes. Obrigado, Bruno, pela participação. É verdade, né? Na época da pandemia, ninguém podia sair de casa, né? Sim, o Bruno... Eu não sei o axixê, as iniciações na bruxaria a gente deixou paralisado. O pessoal que era para ser iniciado, estava em dedicação, ficou... Às vezes a dedicação é 2 anos, 1 ano e meio, 3, ficaram 4 anos em dedicação. Não, é verdade. E a pergunta do Bruno foi perfeita, né, Bruno? O axixê, quando a gente estava em pandemia, né, dentro do meu axé, não sei em outras nações, realmente não fazia dentro do balé, dentro do cemitério. A gente fazia no barracão.
mesmo se a pessoa fosse da religião, se todo mundo fosse da religião, a gente fazia o axixi da pessoa no barracão e depois mandava um ogã ir lá levar as coisas onde era o enterro da pessoa. Aí o ogã ia sozinho lá, onde já tinha sido enterrado, com luva, eu lembro muito bem, com luva, com máscara, entrava bem para botar só o balaio, as coisas que tinha que botar, que era obrigatório botar na terra, mas faziam dentro do barracão e não tinham, muitas almas realmente foram embora na pandemia sem axixi. Foi muito triste, porque a gente sabe que muitos pais de santos que morreram morreram na parte da pandemia, não tiveram devido ao axixi, como tem que ser feito, né? Então foi muito triste, eu via pessoas chorando, pessoas de candomblés antigos, né, do Gantuá, não tinha como fazer aquele axixi, era muito triste. Infelizmente são aquelas coisas que são maiores, né, do que nós, do que as religiões e que a gente não tem controle, né? Sim. E aí isso limitou todo mundo mesmo, todas as religiosidades, não tem jeito. Agora, voltando ao culto às Yamis, a gente só pode entrar nesse culto de algum modo quando a gente conhece, tem certeza, se aprofunda. Não é igual, por exemplo, eu me identifico com Iemanjá, Mãe das Águas, eu vou acender uma velinha, vou na cachoeira para Oxum, vou acender uma vela amarela. Não, com Yami eu não posso fazer só por devoção, né? É verdade, Edu. A gente com as IAs, a gente não pode nem acender vela. Sabe aquilo que a gente assim, não conhece quem são elas. Então, antigamente, as pessoas tinham medo, isso muito tempo atrás, por conta desse culto. E lá no grupo de Queledé, não sabiam o que acontecia lá. Viam fogueira, viam magia sendo feita, via sacrifícios, mas as pessoas não conheciam aquele culto ali fechado. Então, elas tomam revolta de tudo, né? Imagina almas revoltadas, são as IAs. Então, qualquer vela que você acende, qualquer lugar que você, eu quero agradar as IAs, eu vou botar um balaio. Não é assim. Porque elas podem, qualquer coisinha, se revoltar contra a pessoa até que está fazendo. Às vezes elas não querem comer, um exemplo, ovo. E as pessoas cultuam ela, dá muito ovo. Ovos, o molocum, da xinxim, da abará. As IAs comem muita comida que o orixá come. Porém, elas têm hora que elas não querem aquela comida daquela pessoa. E aí, ao invés de dar certo, dá totalmente errado. É bom uma pessoa que conhece o culto, mesmo que já seja assim preparada dentro do culto, seja sentada, deu certo para aquela pessoa vai fazer para você e vai dar certo. Agora, se a pessoa não tem Yami, eu não tenho Yami plantada, eu não cultuei, eu não posso cultuar para você. Então, gente, aqui o pensamento é outro, tá? Você não vai fazer aquela devoção que nem você tem pelos orixás, deuses da natureza, que você vai, sentiu, você acende uma vela, você faz um pedido. Não. Aqui nós estamos trazendo essa pauta hoje para você com caráter informativo. Não é para te incentivar a fazer nada. É só para te informar, para você conhecer, né, Pai Diego? É verdade. As bruxas, que eram bruxas, a gente fala que praga de mãe, né? Que a gente tem muito esse negócio, praga de mãe, praga de vó. Pega. Como pega. É pior do que o feitiço. Então, elas que não tinham mais, assim, principalmente mulher que não tem útero, elas são muito protegidas pelas IAs. E se elas falarem, fazer qualquer pedido no vento, elas não precisam acender vela, por causa antigamente desse culto. Que as mulheres eram bruxas quando elas eram pegas, eram jogadas assim, tipo assim, porque elas são ruins, não servem para a vida, não servem para a família. E essas mulheres morreram revoltadas. E aí, todas as mulheres nasce com um pouco das IAs. Tem mulheres que sabem que é vingança, eu quero fazer, mexeu comigo, vou mexer com a minha família, eu vou fazer, vou pedir, vai acontecer, e realmente acontece. Tem que ser iniciado no candomblé para fazer parte do culto às Yamis ou não necessariamente? Boa pergunta, Edu. Não precisa. Depende de uma pessoa que já foi iniciada no culto das IAs, passar para aquela pessoa, mesmo que não é iniciada, e se aquela pessoa precisar fazer algo, fazer pelaquela pessoa. Aquilo ela não pode ir lá e fazer. Mas se, um exemplo, no jogo, eu já vi homens que estão sendo cobrados por elas, já teve mulheres que são cobradas por elas, e aí a gente tem que fazer um ritual para ajudar aquela pessoa a se entender com aquela energia. Muito bom, muito bem explicado. Gente, eu quero lembrar a vocês que o Pai Diego, ele atende as pessoas, tá? Então você pode recorrer a ele. Eu vou te dizer até você também
que está com dúvidas sobre a sua espiritualidade, que gostaria de cuidar um pouco mais desse lado, você que em algum momento foi do candomblé e está um pouco inativo, está sem casa para frequentar, está precisando de uma mentoria para saber como que você cuida para pôr sua vida e sua espiritualidade para funcionar, entre em contato com o Pai Diego, porque ele é muito carinhoso, muito receptivo com todo mundo e vai te ajudar. Então, para você marcar com ele um atendimento, eu vou te explicar como você vai fazer, tá? Você vai lá no Instagram, @babadiegoti, T-Y-O-Y-A, O-Y-A, tá aparecendo aqui. Ou então, para facilitar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que daí o pessoal vai te passar todas as informações. O código é 21 e o número é o 990145537. Não importa que lugar do mundo você está assistindo o programa, é só você entrar em contato, porque hoje também tem os atendimentos online. Então, agende o seu. Código 21, número 990145537. A Casa de Axé fica onde, pai? No Rio? Fica em Bento Ribeiro, né? Coração do Rio de Janeiro, próximo a Madureira. E a gente está toda semana lá. O Axé está sempre funcionando. Toca Umbanda também? Toca Umbanda, né? Eu fui preparado dentro da Umbanda muito novo, com 12 anos de idade eu entrei para Umbanda. Então eu levo a Umbanda até hoje, dentro lá da nossa casa. A casa é Queto, porém a minha raiz veio de Umbanda. Então eu canto muito para Umbanda, cuido dentro da Umbanda também os filhos também. Perfeito. E não deixem de acompanhar também o programa Orum Aie, apresentado pelo Pai Diego, sempre com pautas interessantíssimas nos finais de tarde aqui na Astral TV. Pai Diego, gratidão pela vinda, viu? Adorei. Obrigado, Edu, sempre pela sua receptividade. Todos aqui do programa são maravilhosos. Obrigado mesmo. A gente que agradece todas as informações, porque é tão bom, né, gente? A gente aprendeu um pouco mais. Galera, já já tem Samara Besaibes aqui no programa com tarô egípcio. O que você precisa para participar? Mandar para a gente seu nome, sua data de nascimento, sua pergunta. Mas escolha um tema objetivo para você perguntar. Você vai mandar no código 11, número 962710106. Estamos aguardando a sua mensagem. O Bom Astral vai para um rápido intervalo e volta já.